Começando mais uma aula do curso de Administração Financeira Orçamentária. Nessa aula, nós vamos falar sobre o orçamento na Constituição Federal. Tentar tirar todos os itens e mostrar todos os aspectos relacionados com a administração financeira orçamentária que estão previstos, definidos na Constituição. Você já assistiu o nosso curso sobre a evolução do conceito de orçamento, né, o orçamento ao longo das constituições, você lembra que nós comentamos que orçamento é um assunto que inicialmente não era constitucional, mas que com o passar das constituições foi sendo cada vez mais tratado nas constituições brasileiras, e a Constituição atual tem um capítulo, tem uma seção específica para falar sobre orçamento na Constituição e traz grande parte das características necessárias à discussão, ao entendimento do orçamento para o governo. Muito bem. Nós comentamos que o assunto administração financeira orçamentária é um assunto tratado pelo direito financeiro. E a nossa Constituição fala que o direito financeiro é uma competência concorrente de União, Estados e Distritos Federais. Eu coloquei município aqui só para destacar para vocês que município não faz parte dos entes da federação que tratam de legislação concorrente. Tá? Sobre legislação concorrente, nós vamos ter que a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, tratar sobre direito financeiro e orçamento, ok? Para a gente lembrar o que é legislar concorrentemente, o parágrafo 1º do artigo 24 vai esclarecer isso para a gente. Ele vai dizer que legislar concorrentemente significa que a competência da União é para definir as normas gerais e a competência da União para definir normas gerais não exclui competência suplementar dos Estados. Ou seja, a norma geral precisa de alguma particularidade, de alguma especificidade para se adaptar à realidade do Estado ou do Distrito Federal, é o Estado que vai completar essa norma, ok? E, caso não haja lei federal sobre o assunto, o Estado vai ter a competência plena para atender às suas peculiaridades, às suas necessidades, até que a União se manifeste. A partir da hora que uma lei federal vier tratar de normas gerais sobre o assunto, ela vai suspender a eficácia de lei estadual, ok? Isso é um pequeno parênteses em direito, né, constitucional, só para a gente lembrar o que é o conceito de legislação concorrente. Para a gente, o que interessa aqui é que existe a previsão de legislação federal, né, legislação concorrente sobre direito financeiro, e a gente já comentou ao longo das nossas aulas que a Lei 4.320 estabelece normas gerais sobre direitos financeiros. Nós vamos ver mais para frente que a 4.320, por preceitos constitucionais, foi recepcionada, né, porque ela é uma lei anterior à Constituição de 88, ela é uma lei de 64, ela foi recepcionada pela Constituição brasileira com o status de lei complementar para disciplinar alguns assuntos de direito financeiro. Muito bem. Quando a gente está falando de orçamento na Constituição, a gente nota que o Congresso Nacional é que tem a função de, com a sanção do presidente, dispor sobre as matérias de competência da União. E, dentre elas, as matérias relacionadas com as leis orçamentárias. Lembrando que quando a gente fala de leis orçamentárias, nós estamos falando dos 3 documentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual. E quando a gente falar de lei orçamentária ou lei de meios, nós vamos estar falando apenas do orçamento, da lei orçamentária anual, ok? Então, a lei orçamentária
né, na aula sobre o ciclo orçamentário, a gente vê que ela começa no Executivo, é aprovada, validada pelo Legislativo e volta para o Executivo para ser sancionada e ainda assim depois ser publicada, tá? Então, a gente lembra, o conceito é um conceito de elaboração de orçamento misto, executivo e legislativo, trabalhando de forma conjunta, ok?